Boa tarde. Obrigada aí pelo toque, gente. Então, vamos começar. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse evento promovido pela Fundação Projeto Pescar aqui em Ribeirão Preto. Eu sou a Gisele Marques, coordenadora das unidades do Projeto Pescar da região sudeste do Brasil. E também quero dar boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando de forma online. Boa tarde. É uma alegria estarmos juntos presencialmente e virtualmente nesse momento que integra a agenda de 50 anos do Projeto Pescar, celebrando uma trajetória dedicada à formação de jovens e à transformação de vidas. Hoje nos reunimos aqui no campus da Universidade do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, para compartilharmos os resultados da pesquisa de monitoramento de egressos do Projeto Pescar, realizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social, LEPS USP. Mas, do que apresentar dados, com foco nos egressos dos últimos 7 anos, este é um convite à reflexão sobre trajetórias, juventudes e os desafios do mundo do trabalho na atualidade, conectando evidências com experiências reais. Agradecemos a presença de todos e vamos dar início à nossa programação. Convidamos agora a gerente de Relações Institucionais e Qualidade da Fundação Projeto Pescar, Silvia Regina dos Santos, para sua fala de abertura institucional. Boa tarde, então, a todos e todas que estão aqui conosco e também aos que nos assistem via Google Meet. É uma alegria estarmos aqui em Ribeirão Preto, nesse momento tão importante e tão cheio de significados para a Fundação Projeto Pescar. Em 2026, celebramos 50 anos de história com o Projeto Pescar, marcados pelo compromisso com a formação socioprofissional de jovens, por meio de experiências educativas que ampliam oportunidades e transformam trajetórias. A pesquisa de monitoramento de egressos, realizada em parceria com o LEPS da USP, aqui esta casa onde estamos, representa um passo importante no fortalecimento da nossa cultura de avaliação e na geração de evidências sobre o impacto social do Projeto Pescar. Quando a gente olha para os dados dessa pesquisa, e vocês vão ter oportunidade daqui a pouquinho, com os egressos, o que aparece não são números, são trajetórias que mudam de direção. Jovens que muitas vezes chegaram com poucas referências sobre o mundo do trabalho e que hoje estão inseridos, construindo suas carreiras, crescendo profissionalmente e, principalmente, acreditando no futuro. E talvez o mais potente de tudo isso é entender que o impacto não é para eles. Ele atravessa a família, ele inspira irmãos, ele muda expectativas e rompe ciclos. O Projeto Pescar não é apenas uma porta de entrada para o mundo do trabalho. Ele é um ponto de partida que gera virada na vida de milhares de pessoas. Estar aqui compartilhando esses resultados neste território e nesta região que é tão importante para nós tem um significado ainda mais especial. Porque é aqui que essas trajetórias estão acontecendo, sendo construídas e sendo transformadas. Estes resultados, acima de tudo, nos lembram do porquê fazemos o que fazemos. Porque por trás de cada dado apresentado existe um jovem que encontrou uma oportunidade, uma família que passou a enxergar novas possibilidades. Existe uma história que começou a ser escrita de forma diferente. Hoje, ao longo desse encontro, vamos falar de números, de evidências e de caminhos, mas também vamos ouvir vozes, experiências e sonhos que dão sentido a tudo isso. Agradecemos ao LEPS pelo trabalho realizado,
aos nossos parceiros institucionais, mantenedores e apoiadores, os parceiros aqui da região, aqui a GHT aqui presente conosco, aos apoiadores também, por acreditarem e investirem nas juventudes, as nossas lideranças voluntárias da diretoria e conselhos, a todos os voluntários, né, que também apoiam a execução do programa, e a todos que constroem o projeto Pescare nos diferentes territórios. Um agradecimento muito especial e carinhoso a todos os colegas da Fundação Projeto Pescare, aqui hoje representados, né, pela Gisele Marques, aqui a nossa mestre de cerimônia e mediadora do evento, que é coordenadora da região Sudeste, pelo Murilo Fattori, nosso educador da Citrosuco, né, da Citrosuco de Matão, e também pela Joyce Freitas, educadora aqui do Grupo GHT de Ribeirão. Mas também a Gabriela, minha colega, Gabriela Medici, minha colega aí, da coordenadora de marketing e relacionamento da Fundação Projeto Pescar. Então, nesse momento, quero homenagear, né, em nome deles, todos os colegas da Fundação Projeto Pescar, educadores, equipe administrativa, né, os que estão nas unidades, os que estão online nos assistindo. Um abraço muito especial. E, de forma, então, agora mais especial ainda, né, o nosso agradecimento aos jovens que estão aqui hoje. E a todos aqueles que já passaram pelo programa, que também temos aqui hoje. Vocês são a razão de tudo isso. E são também a prova de que, quando oportunidades e confiança se encontram, trajetórias podem ser transformadas. Seguimos juntos, acreditando nas juventudes e construindo futuros mais justos, mais possíveis e mais inclusivos. Queremos destacar que, ao mesmo tempo que celebramos esta entrega, esses dados nos desafiam a seguir evoluindo, fortalecendo e aprimorando as nossas práticas e ampliando o nosso alcance. Porque, no final, transformar a trajetória de um jovem é transformar o futuro de todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, pelas palavras. Agora, para contextualizar esse momento, convidamos vocês a assistirem a um trecho do vídeo da série Pesquisar e Transformar sobre Juventudes, produzido pelo LEPS USP. Gente, aguenta aí que tivemos um probleminha técnico com o som. Eu já resolvo aqui, só um minuto. Se não der problema, não é ao vivo. Não é verdade? O pessoal online também não está escutando, né? Tá baixinho.
e a hora de comer, a hora de sair e a hora de entrar em uma sala de aula. Aprendeu a respeitar um adulto que está lá todo dia para te ensinar o que é importante. E no final do processo, fazer uma prova que atesta o quanto que você aprendeu ao longo do caminho. Existe um certo conforto nessa previsibilidade. Você faz e entrega aquilo que te pede. E vai passando o tempo e vai tudo correndo bem. Mas de repente, o sinal para de tocar. E você percebe que passou muito tempo sob regras de um jogo do qual você não participa mais. E mais, ninguém te deu um novo manual do que fazer em seguida. Como é típico de momentos de transição, o término da jornada escolar é uma das etapas da vida que nunca se torna possível e objetivos são traçados. Por outro lado, essa ampliação de horizontes vem também acompanhada de pressões, principalmente aquelas sobre qual a melhor escolha para fazer daqui para frente. O que você quer ser quando crescer deixa de ser algo distante, idealizado, e se torna uma decisão iminente para amanhã, e ela passa a ter consequências concretas na vida dos jovens, tanto agora como no futuro. Eu queria falar esse algo aqui. Atualmente, aproximadamente 2/3 dos jovens não acessam o ensino superior logo após terminarem o ensino médio. Nesses jovens, o mundo do trabalho é a opção mais próxima e, por vezes, necessária. Nesse sentido, é muito importante que já ao final da educação básica, os jovens já tenham algum tipo de preparo para enfrentar desafios importantes nessa nova fase da vida. E garantir que esses jovens não caiam em um abismo após a formatura não é apenas desejo social, é dever legal. Contudo, existe um outro lado dessa discussão. O planeta e a sociedade vêm se transformando de forma cada vez mais acelerada. O mundo do trabalho não fica alheio a essas mudanças. Muito pelo contrário, ele inclusive é um dos principais motores dessas transformações. Novos postos de trabalho surgem à medida que outros milhares ficam obsoletos. O progresso tecnológico tem tudo a ver com isso. E cada vez mais estamos precisando de uma força de trabalho apta a lidar com novas formas de produção. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, até 2030 está prevista a criação de mais ou menos 170 milhões de postos de trabalho e a destruição de outros 92 milhões. Isso é mais ou menos 7% de crescimento líquido no mercado de trabalho mundial em apenas 5 anos. Nesse ritmo, um jovem que ingressa na educação básica hoje tem uma altíssima probabilidade de ter um trabalho que ainda nem existe. E é claro que essa dinâmica faz com que as habilidades requeridas para conquistar um trabalho e se desenvolver na carreira sejam muito diferentes daquelas que requeridas há 5, 10 anos atrás. Postos de trabalho requerem uma nova caixa de ferramentas e novas formas de trabalhar. Todas essas transformações transformam carreiras lineares em algo que o sociólogo Zygmunt Bauman chamaria de mundo líquido, em que apesar de propiciar mais oportunidades, conta com um grau de incerteza muito maior, sendo um mundo que as estruturas sociais e profissionais não mantêm a sua forma por muito tempo. E é sobre esse contexto que algumas perguntas cruciais ainda ficam sem resposta. O que é estar pronto para o mundo do trabalho? E mais que isso, como que a gente prepara jovens para o mundo do trabalho que ainda nem existe? Muito bem. E para compreendermos melhor essas trajetórias a partir de evidências, convidamos agora Luiz Guilherme Scorzafave. Acertei! Uhul! Do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social da USP. Oi, gente. Prazer aqui recebê-los todos aqui na nossa casa, aqui na FEA de Ribeirão. É um enorme prazer a gente estar fazendo esse trabalho aqui em parceria com a Fundação Projeto Pescar, né? Tem sido uma experiência bem legal. E a gente vai contar então um pouquinho para vocês alguns dos resultados dessa pesquisa que nós fizemos aí com os egressos do Pescar, né? Deixa eu só pegar aqui para passar. Vamos lá, então.
Então, na verdade, assim, o que acho que é um grande desafio que a gente tem do ponto de vista da política de inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro? Em geral, a gente tem muito pouca informação sobre o que acontece com esses jovens quando eles passam por um projeto como o Pescar e o que acontece depois na vida deles, né? É muito difícil a gente conseguir ter informações de qualidade sobre essa questão. Então, quando a gente foi conversar com o pessoal da Fundação Projeto Pescar e fomos combinar a pesquisa, foi muito interessante, porque é uma fonte de informações muito rica a gente conversar com os egressos e tentar entender muito mais no detalhe vários aspectos do que aconteceu, né, na vida deles, né? Então, vou passar aqui, vamos ver se vai... Eu acho que eu vou ter que ficar aqui, gente, para passar. Mas vamos lá. Pronto. Então, essa pesquisa, ela na verdade, ela teve 2 focos. Espera aí. Desculpa, gente, é ao vivo, né? Então a gente optou em focar nos egressos do Projeto Pescar de 2018 a 2024. Né? A nossa ideia era fazer uma pesquisa quantitativa, então aplicar um questionário, né, relativamente longo com esses egressos, e com isso a gente precisava muito do apoio da própria fundação, por causa que a fundação tinha o cadastro, né, os contatos telefônicos desses egressos. Então a gente recebeu, né, esses contatos, e a partir de contato telefônico, né, a gente fez uma abordagem assim, muito individualizada, né, abordando as pessoas, né, talvez alguns que estejam aqui devam ter respondido à pesquisa, né, para que a gente pudesse, muitas vezes, acionar esses jovens. Né. Muitas vezes o contato que a gente tinha não era do jovem, era do pai, ou da mãe, ou do responsável, e aí nos colocava em contato com ele. Então teve uma série de formas em que a gente foi conseguindo acionar os jovens. Né. Então a gente tinha de 3.369 contatos disponíveis, né, a gente conseguiu acionar quase 600 jovens, né, que se dá quase 17%. Se a gente pensar hoje num contexto em que a gente tem muita dificuldade de conseguir falar com as pessoas, pela quantidade de golpes que a gente recebe por telefone, etc., a gente conseguiu um sucesso bastante grande com uma amostra que consegue dar um retrato para a gente um pouco do perfil desses 3.369 jovens que eram egressos desses últimos 7 anos do Pescar. Então, a gente fica muito tranquilo de poder confiar nos resultados aqui que vieram desses 594 respondentes. Né? Então, o principal conjunto de resultados, então, vem dessa pesquisa qualitativa, que a gente... quantitativa, que a gente desenvolveu ao longo de alguns meses, né, para conseguir contato com todo mundo, né, e é o principal alicerce metodológico. Só que é aquela coisa, né, os números, assim, muitas vezes eles ficam com uma coisa meio fria, né. Eu sou economista de formação, o pessoal fala que economista gosta de, né, só gosta de números frios, tudo, e não é verdade, não é verdade isso, gente, mas é importante, a gente também fez, né, uma etapa qualitativa, né, de escutas, né, com grupos focais, tanto lá na própria Fundação Projeto Pescar, né, com egressos, né, também conversamos, né, com o pessoal que trabalha na Fundação Projeto Pescar, para que a gente pudesse assim, colocar um tempero em cima desses números e que as histórias de vida, né, e os exemplos que foram surgindo nessa etapa qualitativa, elas, vamos dizer assim, realçam aqueles números que muitas vezes à primeira vista parecem números frios, mas é claro que por trás de cada número desse existem inúmeras histórias de vida que a gente vai estar trazendo algumas pinceladas aqui. Infelizmente a gente não consegue trazer tudo, né? Senão vai ficar a tarde inteira aqui contando muitas histórias, mas depois vocês vão poder ouvir os próprios egressos falarem um pouquinho para vocês mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou apresentar para vocês, então, basicamente, 3 conjuntos de resultados ligados a eixos de investigação. Então, primeiro, uma caracterização de quem são esses egressos do Projeto Pescar, e depois falar um pouquinho de como que está o engajamento deles na vida adulta e as suas trajetórias no mundo do trabalho desde que eles saíram da Fundação Projeto Pescar. Então, começando um pouquinho do perfil, né, só para a gente ter um pouco dessa ideia, né, então a gente tinha
aqueles 3.369 e 594 respostas. Então a gente tem um perfil aqui, né, ali em negrito, 41% aproximadamente de homens, 52% de pretos, pardos e indígenas, numa idade média na resposta das perguntas, né, na ocasião, que basicamente foi segundo semestre do ano passado, comecinho desse ano, de 21 anos e meio, mais ou menos, né? E aí em cada coluna você vai tendo essas mesmas estatísticas de acordo com o ano do egresso, né, que ano que ele foi egresso do Projeto Pescar, né? E também teve alguns contatos que não eram exatamente desses anos, então na última coluna, mas que também participaram e responderam ao formulário, estão ali na última coluna, né? Em geral um pouquinho mais velhos aí, tá? Então só para a gente ter uma ideia bem geral assim de qual era o perfil dos nossos entrevistados, nossos egressos entrevistados, tá? Um ponto importante que a gente perguntava era um pouco focando especificamente nos mais recém-egressos, né? Quem saiu do projeto nos últimos 3 anos, qual que era o perfil socioeconômico deles, né? Então, e o que a gente percebe nesse gráfico é o seguinte: a renda média, né, dos domicílios dos participantes do Projeto Pescar dessas edições de 23, 24 e 25 é de cerca de R$990, a renda domiciliar per capita, tá? E essa linha laranja que vocês estão vendo aí crescente vai mostrando como que, à medida que eu vou pegando para a população como um todo, qual é a quantidade de pessoas que têm determinados níveis de renda. Então você percebe ali que a linha o ponto azul do Projeto Pescar está abaixo, está entre o 40 e o 50 ali, ou seja, a gente está falando de jovens que têm uma vulnerabilidade porque estão com uma renda que é menor do que a renda de pelo menos 50% da população, tá? A renda é entre 40% e 50%. Então, mostra realmente que são jovens que vêm, né, de uma situação de vulnerabilidade ao estar ingressando ali, né, no Projeto Pescar, tá? Então a origem é de domicílios economicamente mais frágeis, de modo geral, tá? Um outro ponto interessante é que a gente perguntou também na pesquisa, né, não só a escolaridade deles, né, se eles continuarem estudando, que eu já vou falar um pouquinho disso, mas também qual que era a escolaridade da mãe ou do responsável, né, da casa. E a gente nota que isso é um outro aspecto importante, né? Você vê que mais ou menos ali 30% dos jovens, a mãe ou o responsável não tinham o fundamental completo, né? Então você tinha 29% fundamental incompleto, tá? E 50%, ali 49% até ensino médio incompleto, né? Então você tinha mais da metade ali sem dos pais, né, ou responsáveis ali sem completar o ensino médio. Deixa eu me ajeitar aqui. Então mostra, por um outro indicador que não da renda, mas o da escolaridade, como também, em geral, os participantes do Projeto Pescar acabam vindo de domicílios onde a escolaridade dos responsáveis não é muito elevada, tá? Então esse é um outro aspecto importante que depois a gente vai querer comparar isso com a própria escolaridade dos jovens, né? Que é um pouco esse gráfico aqui. Então, o que acontece aqui, né? Se a gente comparar a escolaridade dos pais dos jovens do egresso do Projeto Pescar com a própria escolaridade que os jovens alcançam, a gente vê como a gente está tendo uma mobilidade entre as gerações, né? Em termos educacionais. Então, por exemplo, enquanto 49,33% dos pais ou responsáveis, né, tinham até ensino médio completo, tá? Então é até ensino médio completo. No caso dos egressos, é de 75% essa proporção, sendo que a grande maioria vai estar ali concentrada no ensino médio completo, né? Você vê, por exemplo, na primeira linha, ensino fundamental completo, dos egressos é só 9%, enquanto dos pais ou responsáveis é 39%. Então a gente percebe um aumento de escolaridade quando a gente está falando da educação básica, aí, com muito mais jovens do Projeto Pescar concluindo o ensino médio, tá? E aí quando a gente abre para entender quais são as modalidades de ensino, né, que os jovens possuem, a gente consegue ver que tem uma quantidade de 60% no ensino regular, 10% no profissionalizante e apenas 4% ali no EJA de ensino médio, né? E um outro ponto interessante que é a participação deles no ensino superior, que é uma taxa que é o dobro
dos seus pais ou responsáveis, né? Então, esse também é um dado que ficou muito marcante na pesquisa e que também, tanto na parte quantitativa, né, mas na parte qualitativa vieram muitas vezes nos grupos, né, que a gente fez com os egressos, frases como essa que estão aí, né? Eu sou a primeira pessoa da família que se formou no ensino superior, né, que eu tive uma profissão mais estável. Então, assim, um pouco dessa transformação, um pouco do que a Silvia trouxe também na fala dela, né? Então, acho que é um outro aspecto também mostrando um pouco do perfil dos egressos. Agora, passando para falar um pouquinho para vocês sobre resultados sobre engajamento na vida adulta. Então, vamos lá. Então, claro, uma das principais preocupações é com a inserção dos jovens no mundo do trabalho. Então, nós perguntamos, né, o que você está fazendo em termos de ocupação, né? E a gente percebe que você tem, basicamente, 2 a cada 3 jovens estão ocupados, né, no mercado de trabalho. Grande parte deles, 92%, no mercado formal, né? O mercado formal que nós estamos caracterizando aqui, quem está trabalhando com carteira assinada, quem está fazendo estágio, quem está empreendendo também. Então, se eu somar esse contingente, soma 92% de todos os que estão trabalhando. E apenas, né, cerca de 8% aí estão no mercado informal, que é uma taxa muito menor do que quando você olha as estatísticas do Brasil como um todo de informalidade, né, especialmente nessa faixa etária. Lembra que nós estamos pegando os egressos dos últimos anos, então todos eles ainda muito jovens, né? Então esse acho que é um outro aspecto importante que ressalta aqui da pesquisa, né? E mesmo quando a gente olha aquele um terço de egressos que não está trabalhando, né, você tem boa parte deles, né, está procurando emprego, né, e muitos deles, né, 2/3 estão estudando, tá? Então 22,4%, que representa quase 69% dos que não estão trabalhando, estão estudando, tá? Então esse nem, que são aqueles jovens que não estudam e nem trabalham, eles estão representando ali mais ou menos 10%, que é uma taxa bastante inferior à taxa também nacional, quando você olha os dados do Brasil para jovens desse perfil. No Brasil como um todo, essa taxa é um pouco mais do que o dobro disso, tá? Então é mais de 20%. E é uma população que é bastante difícil, quando você pensa do ponto de vista de políticas públicas de inserção do jovem, né? É um público bastante difícil de você conseguir fazer essa inserção. E aqui a gente tá vendo, né, no número da Fundação Pescar que tem uma participação bem menor dos nem no total de jovens egressos do projeto, tá certo? É um pouco aqui, né? É o que eu acabei de falar, menos da metade da taxa do Brasil em 2025, tá? E como que são as trajetórias, né? Uma das vantagens de você conversar com jovens, né, depois de uns anos que eles saíram, é que você consegue recompor um pouco como que foi essa trajetória deles no mundo do trabalho, né? Então, aqui esse gráfico mostra como que foi essa evolução, né, em termos de participação dos egressos que estavam trabalhando de acordo com o número de anos após ele sair do projeto, tá? E aí você vai percebendo que começa ali na casa de 60%, 70%, a partir de 3 anos começa a crescer, por volta de 5 anos chega a 90%, né, entre 80% e 90%, 6 anos depois você tem praticamente 94% dos jovens assim participando ativamente, né, ocupados no mercado de trabalho, né? E também isso reflete muito na parte qualitativa, em que várias falas vieram no sentido de falar, poxa, eu devo muito ao Projeto Pescar pela minha trajetória, pelo cargo que eu estou ocupando hoje, pela maneira como, né, eu fui buscando as oportunidades, vislumbrando, né, que eu não estava ali numa sala escura sem saber para onde ir, eu tinha um pouco de... O projeto me deu essas referências para que eu conseguisse me colocar adequadamente no mercado de trabalho e ir pensando essa minha progressão na minha carreira, nessa etapa, que é uma etapa tão desafiadora, né, no início da carreira do jovem. Então, esse dado também mostra essa importância, né? Então, 9 de cada 10 egressos relatam, né, essa importância, né, de que se deve ao Projeto Pescar o fato deles terem conseguido seus empregos, do próprio relato deles, tá certo? Então, um dado bem legal. Em termos salariais, né, é legal que a gente pode comparar aqui qual é o rendimento médio, né, dos egressos do Pescar
comparativamente aos jovens brasileiros, né? A gente pega o dado da pesquisa da PNAD contínua, né, que é uma pesquisa domiciliar que abrange o Brasil inteiro para 2025, e aí você já percebe duas coisas. Primeiro, que o rendimento médio, né, que essa linha aí horizontal, dos egressos do Pescar é substantivamente maior, é 1/3 maior do que a dos demais jovens brasileiros, 1.800 contra 2.488. Então é isso, né? Para cada R$1 que um jovem típico brasileiro ganha, o jovem egresso do Pescar está ganhando R$1,33, né? Então uma diferença bastante expressiva, né? E também esse gráfico mostra essa trajetória, né, ao longo das diferentes idades dos egressos, né? Então a gente vai percebendo que essa diferença ela vai se mantendo ali. Quando você olha ali 22, 23, 24 anos, você vai tendo esse aumento dessa diferença ali, que no começo ali, 17, 18 anos, muitas vezes tem muitas coisas acontecendo. À medida que você vai consolidando a sua carreira, a sua trajetória no mercado de trabalho, essa diferença acaba aparecendo aí, tá? Então acho que está um dado bem interessante também aqui que a pesquisa levantou, em termos salariais. E aqui a gente faz um olhar que é semelhante ao anterior, mas aqui no fundo a gente tenta olhar para jovens que ingressaram no Pescar com 16 ou 17 anos, e aí vamos olhando para esses jovens e vendo o que vai acontecendo com eles ao longo do tempo, tá? Então, especificamente para esses jovens, quando eles saem do projeto, um ano depois, ali por volta de 18 anos, eles estão ganhando mais ou menos 15% a mais do que um jovem típico brasileiro, e à medida que essa geração de jovens que ingressou no Pescar com 16 ou 17 anos vai envelhecendo, né, vai ganhando experiência, etc., você percebe que essa diferença salarial ela vai crescendo, chegando ali, né, aos 24 anos em cerca de 43%. Então, uma diferença bastante importante em termos de remuneração dos jovens, tá? Então, acho que é um outro ponto legal, assim, que a pesquisa permitiu a gente conseguir fazer esse levantamento, como eu falei para vocês, de construção da trajetória mesmo, que minha fala inicial foi exatamente essa. É muito difícil a gente conseguir dados dessa natureza para conseguir fazer esse tipo de análise, né? Só que a gente sabe também que o mundo do trabalho nem tudo é salário. É claro que o salário é importante, né? É um dos elementos da nossa que a gente busca, né, no mercado de trabalho, mas existem vários outros aspectos que a gente chama aqui na economia de não pecuniários, né? Que são importantes, né? A gente estava até almoçando mais cedo aqui no campus, o pessoal fala, campus bonito. Então, uma parte da gente trabalhar aqui no campus, que tem uma área verde muito bonita, é um lugar agradável de você trabalhar. Isso também é uma coisa que a gente valoriza para quem está no mercado de trabalho, né? Então, você ter um ambiente de trabalho não só do ponto de vista físico, né, que aqui é um lugar que tem muito verde, mas também de como que é o ambiente, como são as relações. Então, isso importa muito para a gente definir o que é um posto de trabalho de qualidade, né? Então, a gente fez algumas perguntas, né, no questionário para os egressos em relação à qualidade, né, dos postos de trabalho, né? Então, a gente perguntava quanto eles se sentiam valorizados no seu trabalho, e a gente percebe que tem 36 mais 18, né? Então mais da metade concordo totalmente que se sentem muito valorizados, né? Que podem contar com seus amigos numa proporção ainda maior, mais da metade, né? Se o trabalho interfere negativamente nas relações pessoais, né? É o contrário, 51 mais 16 ali que discordando, então você tem mais de 65%, 2/3, né? Então você vai percebendo nos vários indicadores que, de modo geral, as características do posto de trabalho que os egressos possuem estão presentes são características positivas. É claro que nem tudo é um mar de rosas, né? Então, por exemplo, me sinto sobrecarregado no trabalho. Você tem um contingente importante ali, 1/3, dizendo que se sente relativamente sobrecarregado no trabalho, né? Então, acho que é um ponto de atenção aqui, mas, de modo geral, os resultados são bem positivos, né? Então, 68% ali tem amigos no trabalho. Não, discordam, né, que não tem amigos, ou seja, possuem amigos no trabalho. Ou seja, são elementos que ajudam a gente a avaliar um pouco do ponto de vista para além do que é o salário, né? Esse ambiente onde o egresso do Pescar está inserido do ponto de vista de ocupação profissional, né? Então, é a frase que vem também na parte qualitativa da nossa pesquisa, né? A gente tinha alguns momentos onde os donos da empresa iam conversar com a gente. Isso exigia coragem, né? Porque a gente era muito jovem, então muitas vezes não sabia, né, como se colocar. Então, são situações que são importantes e mostram também a valorização, né,
do dono da empresa pelos profissionais ali, e os jovens que estavam fazendo o projeto, né? Então, isso é muito importante. E, por fim, a gente também, um dos questionários que foi aplicado, né, junto aos egressos, é o questionário Impact, que é um questionário que o LEPES desenvolveu para entender melhor a qualidade dessa transição da escola para o mundo do trabalho. Então, muito voltado para a gente entender o que acontece exatamente nessa etapa, que é a etapa onde a Fundação Projeto Pescar trabalha, né, com os jovens, né? E aí, dentro das dimensões desse nosso instrumento Impact, a gente focou na dimensão de empregabilidade, né? Então, a gente consegue entender o quanto que, de modo geral, é um instrumento que pode ser aplicado em outros contextos, mas, de modo geral, como que esses jovens estão preparados, né, para ingressar aí no mundo do trabalho, né? E aí nós avaliamos aqui 6 dimensões, né? Então, e aí você tem essas linhas, essas 3 linhas. 5 seria, assim, o top, né, do instrumento, você é o nível máximo. O 4, que você tá muito bom. Acima do 3, você passou ali meio com recuperação, como se a gente fosse pensar com a escola, assim, é um ponto de atenção, né? Mas o que a gente nota aqui é que em 4 das 6 dimensões, os egressos do Pescar tiveram um excelente desempenho nesse instrumento. Então, a capacidade de liderar e ser liderado, que é uma coisa muito importante em muitos ambientes de trabalho. Como que você tem a capacidade de priorizar tarefas que você tem que fazer durante o dia, né, que também é muito importante. A questão de responsabilidade e compromisso, que acho que é uma coisa que é muito marcante aí sempre que eu converso, né, com o pessoal do Projeto Pescar, então isso é sempre muito destacado e acho que fica muito claro aqui. E a questão da cooperatividade, né, cada vez mais a gente precisa, né, saber trabalhar em cooperação no nosso ambiente de trabalho, né. E os 2 elementos que a gente não teve resultados assim tão destacados quanto esses 2 é a capacidade de resolução de problemas e a questão de comunicação e assertividade, né. E o que eu acho que é muito legal, que eu admiro muito o trabalho da Fundação Projeto Pescar, é que a ideia é que a gente se debruça, por que isso está acontecendo? O que pode ser melhorado? Né? O que a gente pode melhorar nas ações? Né? Para que a gente consiga entender, utilizar esses resultados, né, para que as ações sejam sempre continuamente aprimoradas num mundo em que a gente tem enormes transformações acontecendo, com inteligência artificial, né, com a geração Z aí, com as telas, com todos esses desafios que estão colocados. É muito importante esse movimento que o Projeto Pescar está fazendo, de sempre estar se repensando e se renovando para dar conta, né, de lidar com esses novos desafios que são colocados a todo momento para a gente. Aqui tem alguns relatos, né, sobre o desenvolvimento de competências, né? Então, muitas vezes, assim, destacando muito assim, o fato de a gente ter aquela intencionalidade pedagógica, né, das competências comportamentais. Então, precisamos ter pontualidade, ser responsáveis, a gente aprende isso também lá no projeto. Então, tinha horário para tudo, então, aquela coisa da gente estar comprometido, né? A gente aprende tantas questões técnicas sobre como se comportar dentro de uma empresa, tanto de um cargo de nível mais baixo até um CEO, né? Cumprir os combinados básicos no meio do trabalho, horário, vestimenta, respeito à hierarquia, conseguir identificar pontos a melhorar e expor isso pedindo ajuda, que também é uma coisa muito importante, que é muito difícil as pessoas fazerem, né? E esses aspectos, né, a metodologia também reforça, né, aspectos socioemocionais, que é muito importante para o mercado de trabalho, cada vez mais. O projeto me fez muito melhor com a minha família, né? Então transborda só para a questão do mundo do trabalho, né? Então, mudança nas relações familiares, né? Ele não ensina só você ter autoconhecimento, mas como você lida com a família, aprende a escutar um pouco mais. Então, muitas vezes você aprende vamos dizer assim, a lidar com as pessoas no teu ambiente de trabalho de um jeito diferente, e você é aquela mesma pessoa que vai ter a sua família, e você também vai acabar lidando com a sua família de um jeito um pouquinho diferente também, né? Então, aí você vai tendo os relatos, né? Então, ele sempre nos falava que a água, independente do lugar onde ela esteja, ela se adapta ao recipiente onde é colocada. Então, olha com a frase como o educador coloca, e anos depois, o jovem no grupo que fez com a gente trouxe essa frase de volta, né? Como é a importância da gente fazer esse trabalho de formação com os meninos aí que estão participando do projeto, tá? Então, só um resumo, né, dos resultados, né? Então, o Pescar está buscando e alcançando aqueles que mais precisam em termos da vulnerabilidade, né? Que a gente trouxe aqui o perfil econômico das famílias e de formação, né, escolar dos responsáveis. Né? A gente nota que o perfil sugere que tem uma melhoria do status socioeconômico das famílias. Os ingressos, de modo geral, encontram o mercado de trabalho
com postos de trabalho de mais qualidade, né, que a maioria dos jovens brasileiros, ele tem um maior engajamento, remuneração mais elevada, postos de melhor qualidade, como eu já disse, né. Então, e nos próprios relatos, né, nos grupos focais, muito um sentimento muito grande de gratidão e de pertencimento ao projeto Pescar, assim, muitas vezes, né, com um brilho nos olhos, assim, um saudosismo bom, assim, de falar da época da participação no projeto, né. Então, isso é muito frequente nas conversas que a gente acabou tendo com os egressos do projeto Pescar, né. Então, por isso, né, fomentar competências socioemocionais, também trabalhando as questões básicas e técnicas do mundo do trabalho, né. Então, acho que o Pescar tem essa metodologia que consegue fazer um equilíbrio, um balanço bastante interessante desses dois elementos aí da formação, né. E aqui, né, a gente tem um resumo, né, um infográfico dos principais resultados aqui dessa nossa pesquisa, né, que eu acabei abordando aqui para vocês, mas que resumidamente, né, trazem os principais aspectos que a gente acabou conversando aqui um pouquinho com vocês, né. Para quem tiver presencial também vai ter algumas cópias aqui também para quem quiser depois levar. E acho que é isso, gente. Acho que é um pouco também agradecer, né, a oportunidade de ter trabalhado aqui em parceria com a Fundação Projeto Pescar, e que também, né, a gente também acredita muito nisso, né, de que não adianta só dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, né. Então, o Lepes acho que também aprendeu muito com vocês, a gente também vai trocando, né, e foi um prazer enorme fazer essa pesquisa aqui com vocês, gente. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Bom, vale ressaltar que esse trabalho e os seus resultados servirão de subsídio para uma próxima etapa, que é a elaboração de instrumentais para a avaliação da qualidade formativa do Pescar. Então, o trabalho ainda continua, né? Bom, agora a gente vai abrir para perguntas, quem tiver, né, em relação ao que o Luiz acabou de apresentar. O pessoal também que estiver no online, se tiver alguma pergunta, a gente abre agora. Tudo bem? Vamos lá. Som. Primeiro, né, parabéns pela pesquisa. Estão me ouvindo? Acho que está bom, né? Dá. Parabéns pela pesquisa, pelos resultados, muito interessante. Eu queria... São duas perguntas. A primeira é se esses dados vocês dividiram por região do Brasil, porque o Pescar está espalhado em vários municípios e regiões do Brasil, e a gente entende que tem muita discrepância, muita diferença, né, entre as regiões, em investimentos, políticas e por aí afora. E a segunda, vocês mostraram alguns gráficos, e pelo que eu entendi, me corrija por favor, os egressos que continuaram estudando, a gente percebe que com o tempo você vai alcançando melhor os seus estudos, e eu fui percebendo que no próximo gráfico isso também estava relacionado a procura e encontrar um emprego e a remuneração. Posso dizer que é correta essa interpretação ou tem algum equívoco? Vamos lá. A primeira colocação, né, com relação a gente ter resultados assim, vamos dizer assim, desagregados, né, para unidades. Isso seria o ideal para todo mundo, né? Só que a gente teve muito esse desafio da coleta. Então a gente acabou ficando com uma quantidade de respostas que nos dá uma segurança de dar esse retrato como a gente está fazendo agregado. Se a gente fosse fazer uma análise por unidades, tem algumas unidades que a gente teve uma quantidade de respostas relativamente pequena. Então fica um monte de buraco no dado e a confiabilidade desse resultado não seria tão grande. O que eu acho, né, até já conversei com o pessoal da Silvia, a equipe toda do Pescar, é que eu acho que assim, a gente precisaria ter, né, a partir de agora, um trabalho contínuo de contato com esses egressos de todas as unidades, para que a gente perceba como que eles estão indo, o que está funcionando, o que mais ajudou depois de 10 anos, nossa, isso aqui foi tão importante para mim, e às vezes é um aspecto que talvez a gente nem valorize tanto naquela unidade específica, mas que depois, na conversa com o egresso, a gente consegue descobrir que é. Então, essas coisas mais particulares, a gente precisaria ter talvez uma coisa mais institucionalizada, que acho que é a ideia, né? Acho que essa pesquisa foi o pontapé desse relacionamento com os egressos muito mais assim próximo ao longo do tempo. E daí você vai conseguir ter um conjunto muito mais rico de informações. Com relação à sua segunda pergunta, né, com a relação com o que explica um pouco esse crescimento do salário, eu acho que tem muito a ver com isso, o fato de que eles continuam estudando. Então, mesmo os jovens que vão para o mercado de trabalho,
inicialmente, né? Até o Fernando falava no vídeo aqui, né? Olha, a maior parte dos jovens não ingressa no ensino superior, eles vão direto para o mercado de trabalho. Então, mesmo os que vão para o mercado de trabalho, eles já vão com uma outra cabeça. Eles não vão só com aquela cabeça, eu estou aqui, eu preciso sobreviver, que eu tenho que pagar minhas contas, isso todo mundo tem. Mas eles conseguem já pensar numa estratégia para ir, né, galgando outras posições no mercado de trabalho, às vezes na mesma empresa ou em outras empresas. Então, acho que tem um pouco desse aspecto, primeiro. E também tem isso, uma parte, não são todos, que vão continuar estudando porque querem fazer uma formação superior e aí eles vão tendo uma mudança aqui também de trajetória. Então, não é muito homogêneo, né? Então, mas tanto num grupo quanto no outro, a gente percebe essa mudança de perspectiva, né? Eu não estou indo lá fazer a faculdade porque não sei muito bem por quê. As pessoas sabem muito bem, têm um sonho e têm um planejamento para conseguir alcançar aquele sonho, que é um desafio, né? E eu acho que o Pescar consegue colocar essa sementinha ali na cabecinha, no coração dos jovens, aí eles conseguem, claro, com todos os desafios que esse mercado de trabalho tem, né? Então a gente está colocando aqui vários aspectos, mas a gente sabe que não é fácil. Mas eu acho que dar esse norte, né, essa luz no fim do túnel ajuda bastante. Muito bem. Mais alguém tem uma pergunta? Pessoal que está no virtual? Murilo. Boa tarde, boa tarde. Parabéns pela apresentação, gostei muito. E um comentário e querendo também saber um pouquinho sobre os pesquisadores. Durante esse período, nós tivemos um grande impacto no nosso país, que foi a pandemia. E mesmo colocando uma época de pandemia dentro de um processo de pesquisa, você vê que o jovem ainda passou isso junto com os educadores, com a fundação, e ainda teve esse impacto positivo na empregabilidade dele. Durante as entrevistas, durante os grupos, foi comentado sobre esse período da pandemia, como que foi visto pelo jovem esse período e o apoio que a fundação deu ao jovem durante essa etapa, como que foi esse processo? E como que foi para vocês, pesquisadores, entrarem dentro do universo do Projeto Pescar? Não, legal. Obrigado pelas perguntas, assim. Acho que é muito interessante, porque como você falou, tem um período crítico aqui que a gente está cobrindo, que é o período de pandemia, muitos egressos, assim, às vezes saindo do projeto, entrando no mercado de trabalho e caindo de cabeça na pandemia, né? Então, na parte da pesquisa em si, a gente, como era um formulário relativamente restrito, né? Porque já ficou grande, né? Que a gente queria investigar muitas coisas, a gente não conseguiu aprofundar muito esse aspecto, né? Então, mas nos grupos aparecia eventualmente as pessoas comentando da sua situação naquele momento de pandemia, trazendo um pouco desse aspecto assim de como ajuda você a ter uma referência, né? Então, o projeto sempre é visto muito como essa referência, como alguém que consegue dar um norte, mesmo nesse período de maior dificuldade. Então, aparecem questões dessa natureza assim, nos relatos, né? Então, a gente não consegue muito quantificar, né? Porque veio muito no relato qualitativo, mas aparece muito nas falas, né? E para falar do nosso lado aqui como pesquisadores, né? A gente já tem um contato aqui com o Projeto Pescar de muitos anos, né? Muitos anos atrás a gente fez uma avaliação de impacto das atividades do Pescar, acho que 10 anos atrás, né, Silvia? Eu já era careca, viu, gente? Eu não tinha cabelo do mesmo jeito. E que gerou muitos aprendizados, né? Eu lembro que eu recebi aqui ficha de inscrição da Citrosuco, de Matão, tudo em papel, escaneado, não sei o quê. Então, teve várias coisas que a gente vivenciou junto do Projeto Pescar e vários aprendizados que foram gerados por aquela pesquisa, que geraram melhorias, né? Então, o que eu acho que assim, a gente como pesquisador busca primeiro, ajudar a fazer uma pesquisa que a gente consiga sistematizar o que está dando certo, mostrar claramente o que não está funcionando tanto assim, para que a gente consiga fazer uma transformação. Porque do ponto de vista de quem está aqui, a gente está aqui dentro da universidade pública, a gente quer também que boas experiências possam ser levadas para o Brasil como um todo, né? É claro que o Pescar ele tem uma super capilaridade, mas é óbvio que ele sozinho não vai dar conta de resolver todo o problema da juventude brasileira. Então, se a gente conseguir servir de inspiração, né, com esses aprendizados, para que outras instituições que fazem trabalhos semelhantes em outras regiões do país façam algo do tipo, que o próprio governo também inspire suas políticas públicas em base em boas experiências que estão sendo avaliadas, que estão sendo analisadas, esse aqui que é o nosso objetivo. Né? Como eu falei, por exemplo, o caso dos nem-nem, né? Que é um problema que é um nó aqui da juventude brasileira.
né? A gente tem muito pouca evidência do que você pode fazer para conseguir atingir esse jovem, que é o cara normalmente mais vulnerável, que vem de uma família com múltiplas vulnerabilidades. Então, você saber que, pelo menos em parte, você consegue atingir esses jovens com as metodologias que o Pescar utiliza, já dá algumas pistas de que, olha, não vou resolver 100% do problema, mas pelo menos uma parte a gente consegue atingir. Então, um pouco do nosso lado aqui, a gente aprende muito também com isso, né? A gente percebe que, por exemplo, que esse nosso instrumento, o Impact, ele tem funcionado, ele conversa, né, com as realidades do mundo do trabalho e gera esses subsídios para que você possa fazer uma melhoria do atendimento que o Pescar já realiza. Tá bom? Obrigado. Eu escutei que no virtual temos alguém querendo fazer pergunta? Tem? Oi, Gi, sou eu, Margot. Oi, Margot. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma alegria estar aqui nessa tarde, né, vendo o resultado maravilhoso desse trabalho, dessa parceria. É uma dor que a gente sempre teve, assim, levar lembra disso, tanto que a gente sempre teve esse olhar de registrar, vamos dizer assim, né, o resultado do Pescar na vida das pessoas, né? A gente sempre tem esse olhar de que a gente pode empacar e transformar a vida das pessoas que passam pelo Pescar. Então, minha pergunta para o apresentador é: como é que a universidade tem enxergado esse grande desafio que é a avaliação de programas do terceiro setor? Porque esse é uma grande dor que a gente tem, né? Até para definir políticas públicas mais robustas e que conversem melhor com a realidade dos programas. Eu recentemente fiz uma pesquisa também voltada para esse tema, né, de registros e de avaliação de resultados, e vejo uma grande dificuldade. Então, é muito mais no sentido de entender como é que a universidade está se posicionando nessa parceria mesmo, de trazer, de dar luz a programas dessa natureza, através da pesquisa e da ciência. Perfeito. Muito obrigado, Margarete, pela sua pergunta aí. Pelo jeito, você é muito querida aqui, viu? Se aparecer aí na tela, todo mundo aqui ficou feliz de te ver, viu? Obrigado, viu? Eu acho que é super importante a sua pergunta, porque o Brasil, não só o Brasil, né, mas assim, vamos focar aqui no nosso país, né? A gente fala muito assim de fazer política pública baseada em evidências. Isso é uma frase que está virando quase que um senso comum. Só que é muito mais fácil falar do que fazer. Essa que é a verdade, né? Ou seja, você não tem tanta abertura assim dentro do setor público e também do terceiro setor para você realmente entender o que está acontecendo. Tá? Porque, de algum jeito, quando você se abre para fazer essa investigação, você se expõe. Você expõe a possibilidade de você mostrar uma fragilidade sua. E, infelizmente, eu acho que a gente tem uma cultura ainda de avaliação no Brasil de que a analogia que eu faço é a seguinte: é como se você colocasse o termômetro na pessoa e você vê que a pessoa está com febre, você vai lá e mata a pessoa para resolver a febre. Então, quando você avalia uma determinada intervenção, um projeto no Brasil, e o resultado não é aquilo que você esperava, ou não é tão positivo quanto você esperava, o receio que as pessoas têm é que, não, meu projeto vai ser descontinuado, eu vou perder meus financiamentos, ou se eu estou no setor público eu não vou ser reeleito, porque a imprensa vai cair de pau em cima. Então, isso é uma cultura que a gente tem, que para as pessoas acabarem se preservarem desse tipo de ameaça, você acaba não conhecendo o que está acontecendo. E a verdade é que a gente muitas vezes acaba investindo, como país, quantidades enormes de dinheiro sem saber efetivamente se elas estão realmente contribuindo para resolver os problemas. Né? A gente sabe que tem muitas instituições sérias que fazem o trabalho sério, mas fazer o trabalho seriamente não significa que eu estou necessariamente resolvendo o problema para o qual é o meu objetivo de trabalho. A gente precisa ter as avaliações. Então, nesse sentido, eu acho que aqui a gente está numa faculdade, né, que é a FEA, que tem uma tradição, né, a gente tem quase 30 anos de criação,
de ter essa contribuição para geração de evidências, de avaliação de projetos sociais, de políticas públicas, né? Então, tem um grupo enorme aqui que trabalha com isso, né? Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, mas só para dar um exemplo, existe aquele indicador da qualidade da educação básica, o IDEB. Acho que todo mundo já ouviu falar do IDEB. O criador do IDEB, o Reinaldo Fernandes, é meu colega, ele é professor aqui da FED Ribeirão e trabalha aqui com a gente. Então, e faz uma série de trabalhos de avaliação de políticas públicas. Então, só para dar um exemplo, como que eu acho que tem essa preocupação da universidade gritar e para tentar mudar essa cultura, assim como outras instituições, né? E o Pescar, eu acho que é um exemplo de uma instituição que tenta ir meio contra a maré nesse sentido, de não ter esse medo de se expor, de se colocar, de se abrir para reflexão, para crítica, para as mudanças que são necessárias, né? Então, acho que isso é uma coisa que infelizmente é mais raro do que eu acho que deveria ser, né? Mas acho que é um pouco isso, Margarete. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí pela resposta. Se me permite fazer mais uma perguntinha. Tudo bem. Se esse trabalho de vocês aí, dessa pesquisa com o Pescar, se ele faz parte de algum projeto de extensão aí da FEA, ou se ele faz parte do programa de curricularização, como é que vocês incorporaram? Não, perfeito. Então, o LEPES, ele é um laboratório de pesquisa que está dentro aqui da faculdade. Então, como laboratório de pesquisa, a gente está comprometido com a geração de conhecimento, mas uma coisa que está no nosso DNA é de levar esse conhecimento para a sociedade. Então, a gente trabalha muito junto com a Secretaria de Educação, com as instituições. Então, a natureza do nosso trabalho é de ser um grupo de pesquisa / extensão por natureza. Tá? Então, todos os nossos pesquisadores, estagiários, eles acabam tendo, quase como que por natural, as duas atividades. Realização da pesquisa, análise dos dados, realização dos questionários, né? Montagem dos questionários qualitativos, análise desses dados, mas também esse trabalho também de dar essa devolutiva para a sociedade. Tá? Então, isso a gente faz dentro da própria estrutura aqui do nosso laboratório. Mas existem, né? Como se você trouxe várias alternativas que têm sido criadas, né, para que cada vez mais a universidade não fique fechada dentro de si mesma, né? Uma coisa que às vezes eu converso muito com os meus colegas aqui, a gente faz um artigo científico e acho que a gente já divulgou para a sociedade, e a sociedade que se vire para ler o artigo e saber o que vai fazer com aquilo. E a gente precisa ir além disso, a gente precisa comunicar melhor essas descobertas para a sociedade, né? Então, o LEPES, acredito que a gente faz um pouco a nossa parte. A gente tem um setor aqui, que é a Bianca, que está aqui com a gente hoje, o Vitor, que é o setor de comunicação e audiovisual, que mostra como é importante para a gente não só gerar evidências e conhecimento, mas divulgar isso para a sociedade como um todo. Obrigada, Margot, pelas perguntas. E agora, gente, finalizando, né, essa primeira parte, a gente vai para um intervalo. Voltamos 15h30, tá bom? E quem tiver online, virtual, a pausinha para tomar uma água, ir no banheiro. E 15h30 a gente tá de volta, tá bom? Obrigada. Vamos retomar a nossa programação. Aí eles vão sentar todos aqui? Isso. Tá. E os dois ali. Tá. Uhum. Tá bom. Eu disse que eles podiam escolher. Tá bom. O pessoal que está no digital nos escuta bem? Quem está no online?
Será que o pessoal está escutando? Tá? Tá? Ótimo. Então, vamos retomar a nossa programação, gente. No primeiro momento, olhamos para os dados e agora queremos dar voz às experiências, né? É a partir dessa conexão entre evidências e vivências que damos início ao nosso próximo momento. Porque por trás de cada número apresentado existem histórias reais. Trajetórias que estão sendo, na verdade, construídas nesse momento. Então, convidamos agora os nossos jovens das unidades Projeto Pescar da região para compartilhar as suas vivências e reflexões sobre o mundo do trabalho. Convido aqui para se sentar conosco os jovens Yasmin Martins e Raí Rodrigues. Eles são da turma da unidade Projeto Pescar GHT, que é do grupo Hidrautorque, de Ribeirão Preto. Aqui representado pelo Douglas, da GHT, nosso parceiro. A jovem egressa da unidade Projeto Pescar Citrosuco, em Matão, Samanta Gabriele. Ela é estudante de psicologia e atualmente é auxiliar de DHO, de Desenvolvimento Humano Organizacional, e também tutora dos nossos jovens aprendizes lá da área na empresa. Também convido aqui os nossos jovens egressos da unidade Projeto Pescar Terreos, em Olímpia, Fernanda Maria Isaac e Natanael Bittencourt Nardello. A Samanta, Fernanda, ela é jornalista e fundadora da Negra Maria Feito à Mão. E o Natanael é graduado em Publicidade e Marketing, atualmente gestor de marketing do grupo Tropicália. Sejam bem-vindos. Ai, gente, que painel bonito, né? Para a gente iniciar, então, esse diálogo, a gente terá algumas aqui questões para os nossos jovens. E eles vão nos responder na tranquilidade, tranquilos, sucesso total. Cada um vai ter, então, em torno de 5 minutinhos, tá, para responder essas perguntas. As expectativas, né, sobre a experiência que tiveram ou estão tendo no Projeto Pescar e também pós-pescar, né, isso no caso dos egressos. E também os resultados dessas vivências que vocês tiveram, tá bem? E quem fará essas perguntas a vocês agora, ele não vai receber as perguntas, ele vai perguntar. É o Luiz. O Luiz aqui, né, o pesquisador, ele trouxe 5 folhas de perguntas para os nossos jovens. Luiz, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Gente, obrigado, que mesa legal, bem-vindos aqui. Eu vou fazer primeiro uma pergunta para o Raí e para a Yasmin, né, que estão agora participando do projeto. E olhando um pouco da experiência de vocês, quais vocês acham que são as maiores dificuldades que vocês acreditam que vocês vão enfrentar no mundo do trabalho? E como que vocês acreditam que o pescar pode estar ajudando vocês nessa trajetória para enfrentar essas dificuldades aí? Podem ficar à vontade, só falar pertinho do microfone aí, tá bom? Olá, boa tarde. Como muitos me conhecem, eu sou o Raí. E, bom, as dificuldades que podem ter no mundo de trabalho para nós jovens, né, que estamos passando pelo Projeto Pescar, como que eu posso explicar? Calma. Bom, a gente já vai sair do Projeto Pescar já preparado para qualquer problema que pode ocorrer, entende? E pode ser de ocorrer problemas que a gente não estamos preparados para poder, como que eu posso falar? Para poder... Nossa, esqueci a palavra. Sim, para poder enfrentar.
Exatamente. E mais uma coisa que eu aprendi no Projeto Pescar é que a gente não precisa estar preparado para tudo exatamente, mas sim a gente pode se preparar quando ocorrer. E que nada é impossível. A gente pode fazer o que a gente quiser. O que basta é ter força de vontade. E sim ter um preparativo para aquilo, mesmo que seja mínimo. E é isso. Olá, boa tarde, meu nome é Yasmin. Eu vim falar sobre o pescar, né? Que ele fez uma pergunta de preparatório e tal. O pescar, é igual o Rai falou, o ambiente de trabalho, a Joyce, que é a nossa educadora, ela ensina, tipo, assim. Tudo que... Você não sabe o que você vai acontecer no ambiente de trabalho, mas ela, tipo, ensina você a estar meio que preparado para se caso acontecer. Então, nossa educadora, ela fala sobre muito o ambiente de trabalho, preparatório, como se comportar, como agir, direitos e deveres. Então, o projeto Pescar, ele ensina muito, tipo, você está super preparado para aquilo que se for acontecer. Então, eu acho que o projeto Pescar ensina muito a você estar preparado, mesmo sem você saber o que vai acontecer, entendeu? Muito bom. Vou complementar. Tem um monte de perguntas para fazer, tudo isso aqui, viu? Tô brincando. Mas assim, talvez vocês pensando assim, vocês estão lá no Projeto Pescar, mas certamente vocês têm amigos, colegas que não estão tendo essa oportunidade, né? Estão, enfim, na escola, mas não tem essa oportunidade. Vocês enxergam assim o que vocês já estão vivenciando lá, para além do que vocês já trouxeram, que diferencia, assim, a experiência que vocês estão tendo, com a experiência com os colegas de escola ou do bairro, enfim, que não estão tendo essa oportunidade, assim, o que mais vocês acham que diferencia vocês deles, torna vocês diferente deles, assim? Bom, para poder responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo. Bom, quando comparado, por exemplo, não como se fosse uma comparação, do meu ponto de vista, muitas coisas que mudam são a questão de responsabilidade e a questão do próprio preparativo mesmo para o mundo de trabalho. O fato de ter o posicionamento, né? Como que fala, cara? O estudo para isso. E é algo que dá pra reparar, não é algo que você não repara, sabe? E é algo que eu reparei também. Mas eu acho que essa diferença ela existe, sim. E essa é a minha resposta. A minha vai ser... A gente que está no curso, a gente tem bastante privilégio do que outras pessoas que não têm, tipo, na escola. Meus amigos aqui que estão no projeto sabem bem a diferença, tipo, de uma pessoa que estuda, tipo, num período normal, 6 horas por dia, e a gente que sai da escola e vai pro curso. A gente sabe bem a diferença, tem como diferenciar, sim, porque a gente vive aquilo, sabe? A gente aprende sobre o conteúdo e dá para notar, assim, a diferença. Você perguntou se dava para saber a diferença, tipo, da escola para pessoas que estão no curso. Dá para saber, sim, a diferença. Eu posso só dar uma reforçada no que eu estava falando? Bom, enfim, em questão comportamental, um exemplo muito bom é que a partir do momento que um adolescente ele começa a frequentar o pescar, os próprios familiares dele já reparam isso. Até porque ele muda o comportamento, ele muda a postura. E isso é em qualquer lugar. Por exemplo, se minha mãe sair comigo para algum lugar, eu vou ter um comportamento, eu vou ter uma postura. Isso que eu ganhei do pescar. Entende? Não, muito bom. Agora eu vou passar, né, fazer pergunta para Fernanda, né, e para o Natanael, né? Então vocês, né, olhando
vocês estão vendo aqui os exemplos dos jovens que estão agora no projeto, talvez lembrando de como foi a trajetória de vocês, né? E como que vocês superaram, né? Assim, também eu acredito que vocês tinham expectativas dos desafios que você enfrentar no mercado de trabalho. E aí você já tem uma caminhada, né? Como que vocês superaram esses desafios? Contem um pouquinho, né, a história de vocês, como que o Pescar marcou essa trajetória. Eu ia pedir para vocês darem, assim, o tempero nos números aqui que a gente trouxe da pesquisa. Eu estava, até quando a Silvia estava falando, eu anotei uma frase que ela falou, que ontem eu fiquei pensando no que eu ia falar aqui, o que poderia, né, surgir de pergunta. E ela falou assim, no final, que oportunidades e confiança se encontram. E foi uma coisa que eu pensei muito ontem, pensando em toda a minha... Imaginando, né, realmente na minha cabeça, eu passando nos setores, na onde eu fiquei, no período que eu era Pescar, pensando assim, nossa, o que eu vou poder falar para os jovens que vão estar lá, que estão hoje no Pescar. Eu acho interessante falar, eu sou de Olímpia, estou aqui pertinho de vocês. Quando eu fiz o Pescar, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 30, nem parece. Mas eu tenho 30. Então, eu fiquei pensando... Aí, eu vendo aqui, eles falando, eu fiquei me lembrando de como eu era e imaginando, assim, eu tremia para entrar num setor diferente, né? Eu parava na porta antes de entrar e pensava, peraí, eu vou falar com quem mesmo? Né? Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? E aí eu lembrava da minha tutora ou da minha gerente falarem, você vai lá no administrativo, pergunta para tal pessoa tal coisa. Né? E aí eu ia e tinha esse momento. E eu tinha muito medo de fazer isso. Hoje em dia, me pede para falar com qualquer pessoa, que eu já estou lá na porta batendo, abrindo e conversando. Então, uma coisa que eu desenvolvi demais, sempre gostei de comunicação, mas no início, naquela idade, de 17 anos, era complicado. Como eu falo com o presidente da empresa? Eu ficava com medo. Ele era presidente, não era sempre que eu via o presidente passando no corredor. Então, como que eu, com 17 anos, ia fazer isso? Eu me sentia assim, eu sou aprendiz, né? Eu não sou a minha chefe. Como que eu vou fazer? Então, existia um medo. E foi muito legal o que vocês falaram, que isso realmente, a postura muda. A gente, no início, aprende a lidar com tudo e com todos, né? Como eu me comporto no meu setor. Como eu me comporto com as pessoas de outros setores. Como eu me comunico apresentando algo para alguém. Porque a gente passa por tudo isso no Pescar. Desde escrever um texto, eu fiquei na área de comunicação, então eu escrevia comunicados. Mas não era só escrever o comunicado, era saber escrever o comunicado para a área de compras, saber escrever o comunicado para a área jurídica, saber escrever para o empacotamento. Então, tudo foi aprendizagem. Só que eu tinha muita dificuldade, exatamente por ter 17 anos, exatamente por estar aprendendo, tá? Eu era aprendiz, né? E depois disso, eu fui para a faculdade. Hoje em dia, eu entendo claramente que o Projeto Pescar me desenvolveu tanto profissionalmente quanto no lado pessoal. E por isso que a frase da Silvia, que oportunidades e confiança se encontram, porque eu ia em outro setor, porque a minha chefe, a minha tutora, me deram a confiança. Eu sentia, até hoje, né, elas são minhas amigas, acredito que a Sá está assistindo a gente. Eu vi ela quando eu estava ali. Meu coraçãozinho. A Salete, ela é minha gerente, e eu sentia no olhar dela para mim, enquanto aprendiz, que ela via que eu era capaz, né? Então, ela me passava a confiança para eu seguir me desenvolvendo. Então, a gente aprende isso também, a confiar naquilo que nós mesmos vamos fazer, pela confiança que o outro nos passa. Então, talvez, se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi na usina Terreos, estando na comunicação e tendo esse contato com outras áreas, eu não fosse essa pessoa tão comunicativa que eu sou hoje, eu não fizesse o trabalho que eu faço hoje. Eu tenho, assim, total certeza. Tanto que em todas as minhas apresentações, em todo lugar que eu vou, tá lá o Projeto Pescar como início de tudo. Tudo começou aqui, sabe? Assim.
Olá. Bom, eu falo assim que o projeto na minha vida foi um divisor de águas mesmo. Porque olhando para toda a trajetória, e eu falo assim, quando a gente sai do projeto Pescar, a gente se torna assim defensor do projeto. Eu bato no peito e às vezes eu falo, uma vez pescar, sempre pescar. E aonde eu tô inserido, em todos os lugares que eu passei, eu sempre falei do projeto, e todo mundo lá, projeto Pescar? Falei, aí eu explicava sobre o projeto e todo mundo ficava assim, encantado. Então, só de ver esse encantamento nas pessoas de como era o projeto já era bem bacana. Então, a gente se torna mesmo um defensor. E foram grandes, inúmeros desafios que a gente passa nessa transição de, como que eu vou explicar, de jovem para adulto. Então, é uma mudança, assim, muito enriquecedora, mas desafiadora também. Então, foram inúmeros desafios. Eu lembro de eu estar no meio do projeto e precisar falar com alguém que era muito acima, um diretor da Terreos, e eu pegar a Karina, que era minha educadora na época, e falar, Karina, meu Deus, eu vou ter que falar com fulano, e agora? Ela, calma, vamos lá. Então aquele medo, aquela coisa de, meu Deus, como eu vou passar a mensagem que eu recebi de forma clara para aquele diretor. Então, foi muito, é muito assim, é muito importante porque vocês têm um projeto onde vocês têm pessoas que possam lapidar vocês para o mercado de trabalho, sabe? E muitos jovens não têm isso, e isso é um grande diferencial, querendo ou não. Você ter um educador que pode te instruir como você se comunica com o seu gerente ou com o seu diretor, ou como você pode lidar com certas situações, inclusive os seus tutores, porque os tutores da área são muito importantes também. Eu tenho contato até hoje com a minha tutora, a Letícia. Ela foi uma pessoa assim que a gente criou um vínculo muito bonito, ela me instruía muito e ela me manda até mensagem, às vezes fala assim, nossa, porque a gente tem no LinkedIn e tem também no Instagram e tudo mais. E recentemente eu fiz uma transição de carreira e aí ela me mandou uma mensagem e falou, meu Deus, eu tô muito orgulhosa, meu peixinho. Então sempre tem essa questão de meu peixinho, né? E assim, eu só tenho uma enorme gratidão pelo Projeto Pescar, com certeza. Exatamente. Porque assim, é um divisor de águas mesmo, porque desafios, obviamente, mas que eu até vindo pra cá, que eu comentei com a Fer, eu não trato como um desafio, assim, sabe? São desafios, mas são coisas que a gente se põe a superar, a enfrentar. Porque eu sigo do propósito que a carreira quem faz somos nós. Não é o lugar onde a gente está, é a gente que faz a nossa carreira. Então a gente se propõe a ir e enfrenta aquilo e faz dar certo. E é isso. O Pescar foi, assim, incrível. Eu lembrei de um episódio muito legal de desafio. Na época do Projeto Pescar, eu fazia francês no CEL, que ele é um projeto também, né, em escolas públicas. E aí eu estava no último ano da escola, então eu tinha essa última oportunidade para ingressar em uma aula de línguas. E eu escolhi francês porque eram 3 anos, eu podia sair da escola e ainda continuar fazendo. E o inglês era 1 ano só, então. E eu estava no Pescar. E aí, a usina, a Terreos, ela tem sede na França. Então, o pessoal vinha da França. E eu não tinha essa ideia ainda na cabeça. Até eles virem pro Brasil. E aí veio um pessoal muito bacana e eles viram o projeto, queriam falar com alguém. E aí minhas chefes sabiam que eu falava francês, só que assim, eu tinha acabado de entrar né? Não fazia tanto tempo assim que eu estava estudando. Só que elas confiaram em mim e a Sá falava francês e se propuseram a estudar comigo o que eu poderia falar, né? Então, quais seriam as perguntas que vão te fazer? Essas perguntas. Então, como você pode responder em francês? E aí, estudei, né, bastante para poder falar. Eu estava com muito medo. Foi um grande desafio, porque eu não sabia, assim, se era complicado estar agora num ambiente de trabalho, uma multinacional com mais de 10 mil funcionários, colaboradores, como eu ia falar com gente que nem fala a minha língua? E aí... Só que elas me deixaram muito calmas e se propuseram a me ajudar a estudar. Então, a gente estudava
E aí, quando eles vieram, eu parava, até fechava o olho às vezes quando eles iam falar, prestava bem atenção e aí respondia, claro, com a minha cola, respondia. E aquilo foi fundamental, assim, o medo que eu passei naquele dia foi fundamental para eu entender que eu era capaz, né? Olha isso, pensava assim, na hora que eu fui embora, eu pensava, meu Deus, na usina deixaram uma adolescente falar com os franceses, sabe? E deu certo. Claro que teve umas horas que eu olhava para elas, o que é mesmo isso? Aí ela, tá, eu sei. Aí eu respondia. Mas eu precisei passar por aquilo para depois me dedicar muito mais ainda ao meu curso, né, de francês, e focar. E coisa que eu não teria essa oportunidade não estando no Projeto Pescar. Será que se eu tivesse em outra empresa... Nem tem tanta empresa assim aqui que tem sede na França. Então, assim, eu precisava mesmo do Projeto Pescar para que isso acontecesse na minha vida. Sou muito grata a isso. Vou passar aqui para a Samantha, para ela responder um pouquinho. Fala, aí você já conta de qual unidade que você fez. E conta um pouquinho o que te marcou nessa trajetória, né, nessa superação dos desafios. E também se puder já trazer assim, uma palavra para os jovens que não conhecem o projeto, né? Como se... O que você poderia deixar de mensagem para eles? Oi, meu nome é Samantha, eu tenho 20 anos, eu sou da unidade de Matão. Eu fiz o Projeto Pescar no ano de 2024, eu fui aprendiz na área da TI. Para mim, o que marcou foi a virada de chave da área que eu queria. Eu acho que o projeto foi essencial para o meu desenvolvimento, para a certeza que eu queria seguir na área da psicologia. Porque... Ai, que vergonha. No projeto, eu consegui me desenvolver na questão da comunicação, ser uma pessoa mais expressiva, colocar os meus sentimentos para fora e, assim, aproveitar as oportunidades, né? Porque foram 9 meses de puro conhecimento. E, assim, as experiências que eu tive lá dentro, eu acho que teve uma virada de chave da minha pessoa, entendeu? Porque você entra no projeto com uma visão. Eu tô dentro de uma empresa, eu vou trabalhar. E você vê que o projeto ele não é só isso, que você não tá lá dentro da empresa só trabalhando. Que é um projeto social que tem um significado gigantesco. Que você tá lá, que você conhece outras pessoas. E assim, você faz amizade dentro do projeto que você leva depois que ele acaba. Por exemplo, a gente entra no projeto pensando uma coisa e a gente sai com outra totalmente diferente. E o que eu diria, para quem não conhece, que é um super projeto, que é uma oportunidade única. Aproveitem, porque ele acaba rápido e quando acaba você fica assim, nossa, acabou, queria ficar mais tempo. Porque assim, tem dias que você tá lá na sua área, aí você faz uma cagada, aí eles passam um pano porque você é aprendiz e você tá aprendendo, aí você vai pro mundo do trabalho, aí você faz uma cagada e não tem alguém ali pra passar a mão e falar, aí você fala, que saudade, quando eu tava aprendendo e ninguém podia brigar comigo, aí agora pode. E eu acho que o que é bom no projeto é a questão da responsabilidade também, né? Que você consegue adquirir as suas responsabilidades, criar uma rotina. Eu sei que hoje eu tenho que acordar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que almoçar, tudo certinho. Então, eu acho que o que eu falaria para os jovens que estão iniciando agora é isso. Aproveitem, porque vai acabar e não vai ser igual ao pescar. É uma virada de chave. Parece que você sai de uma vida para a vida adulta. Parece que você perde todos os seus privilégios de aprendiz. Eu acho que é só. Não, tá ótimo, Santa. Vocês estão todos indo muito bem, ficando nervosos aqui, mas estão indo muito bem. E eu acho que um pouco assim, que eu percebi um pouco nas falas, né, assim, os exemplos que vocês trouxeram, né, o Raí começou a falar, aí ficou um pouco nervoso, mas colocou e foi super legal. Acho que esse é um exemplo
né, de como que trabalhar no pescar vai mudando a cabeça e você vai enfrentando os medos, as dificuldades. E é isso, a gente vai aprender a vida inteira, né? A gente vai dando aquelas escorregadas aqui e ali, mas o importante é a gente estar sempre aprendendo, né? Eu queria voltar, então, novamente aqui lá para a Fernanda e para o Natanael, para também eles darem essa mensagem, né, para quem está... A Samantha já deu o recado dela aqui, né, Samantha? Mas também para quem está hoje, assim, não só aqui, né, na região, mas no Brasil inteiro, fazendo o projeto, e quem está também, às vezes, esses jovens neném aí que estão um pouco, né, sem um pouco rumo aí muito certo, que mensagem que vocês deixariam para eles? Olha, se tem a oportunidade, vá correndo. Eu falo assim, se tem a oportunidade de fazer o projeto Pescar, vá correndo, porque é como a Samantha falou, é uma virada de chave, sim. Você passa a olhar a sua vida de outra forma, não só a sua vida pessoal, mas a sua vida profissional. Você tem aquele choque de tipo, quem eu vou ser no futuro? O que eu tô fazendo? O que eu vou fazer daqui para frente? Quem vai ser o Natanael daqui 5 anos, 6 anos? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que o projeto Pescar, ele foi muito essencial para eu ter essa percepção na minha formação, no que eu queria ser, na onde eu iria chegar, quais eram os meus desejos dali para frente. Então, é uma virada de chave para o jovem que ter essa percepção de o que ele quer ser no futuro e quais os meios ele vai ter para ser, o que faz, como ele vai fazer para chegar até lá. Então, assim, eu diria que vá correndo, porque é o melhor projeto, assim. Dá para ouvir? Eu diria para os jovens que estão no Pescar, e para quem não conhece também o Pescar, quem não conhece, se tiver oportunidade, façam o projeto Pescar. É exatamente isso. Você entra uma pessoa e sai a mesma pessoa, só com uma cabeça completamente diferente. E dando um exemplo prático também para esses jovens que estão no projeto hoje, eu participei da comunicação, né, e fiz jornalismo, e aí minha chefe é jornalista, uma das minhas tutoras também era jornalista, e outra era RP, a minha tutora era RP e Relações Públicas, e aí o projeto Pescar me deu toda a sistemática da vida, eu falo, todo o organograma completo hoje eu tenho uma empresa, se chama Negra Maria, e eu tenho total noção de até falar isso várias vezes, de que, por exemplo, eu sabia o que eu tinha que fazer na minha empresa, porque eu estive no projeto Pescar. Porque no Pescar nós fazíamos muitas reuniões, não só no projeto, mas enquanto área também. E aí o Natanael é exemplo vivo, por isso que eu falei que eu vou dar um exemplo prático, porque o Natan foi do ano seguinte do meu. E aí depois que nós saímos, né, nós saímos do projeto, a gente se reunia ainda e fazia reuniões. Então, e pensando nesse futuro, porque na usina era muito assim, vamos fazer um evento, então vamos sentar e vamos organizar esse evento. Como que a gente organiza esse evento? Assim, assim, assim. Então, eu sabia tudo isso. E aí eu pensei, por que não fazer isso pra mim? Né? E aí porque o Natan também tinha um projeto pessoal, por que não fazer isso junto? E aí a gente se reunia. O que a gente quer para daqui 2 anos? Vamos fazer como? Plano de ação. Tudo que eu aprendi no Pescar. Eu até ganhei um Canva de um dos nossos fornecedores na época, porque ele falou, eu acredito em você, vou te dar um Canva grandão para você escrever, né? E aí a gente tinha as nossas reuniões, depois eu voltava para casa, preenchia meu Canva e fui, né, sabendo, igual na usina eu aprendi a mexer no SAP. Então, tudo que meu pai e minha mãe pagou para mim na prepara de Word, Excel, AutoCAD, eu tive a prática na usina. Sou muito grata aos meus pais por isso. Fiz curso de secretariado na prepara devido aos meus pais e tive toda a oportunidade de aprender isso e desenvolver isso no projeto Pescar, né? Então, toda essa sistemática, eu só tenho essa desenvoltura por causa do projeto Pescar. Porque eu tinha
toda a ideia na minha cabeça de como funcionava uma empresa, de como eram as áreas, como que a gente separava, para onde que ia. Aprendi o que era budget. Aí queria falar assim também, a gente não tem o budget para isso. na minha empresa, né? Era muito legal. E eu me sentia totalmente perdida quando eu estava no Pescar. O que é o budget? Vamos fazer uma call? O que é isso? E aí, depois eu falava, Natan, vamos fazer uma call. Né? E em relação ao que ela falou sobre estabelecer uma amizade, o Natan hoje vai ser padrinho do meu casamento. E foi do ano seguinte ao meu, né, projeto. E aí eu fui voluntária, sou até hoje voluntária. Então, de fato, a gente cria laços. Tanto que a Sá foi minha gerente em 2014, ela está aqui assistindo. Então, esse vínculo continua. Então, aproveitem as oportunidades, a confiança que vocês vão ter, agarrem. Não é assim, pode parecer difícil, muitas das vezes vai ser, sabe? Só que as pessoas que estão ali, o projeto existe para que vocês saibam resolver essas dificuldades. Então, pergunta sempre. Vai parecer que vocês são chatos que ficam perguntando toda hora, mas estão ali para isso, então pergunta, vai lá na educadora, fala que não entendeu, porque às vezes a gente vai para a área e tem medo. Então vem na educadora e fala para ela, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu faço? E ela vai orientar, a gente tem esse projeto existe para isso, para que nós sejamos orientados. Então, aproveitem ao máximo. Infelizmente, né? Porque acaba. Eu chorei muito quando acabou o meu, eu chorei no dos outros que acabava, eu chorava também. Então, assim, aproveitem, gente, porque vale muito a pena. É uma transformação realmente para a vida. Não é à toa que é atitudes e formação, porque no meu tempo era só atitudes que transformam vidas. Eu amei que mudou para atitudes e transformação e formação que transformam vidas. É isso mesmo que o projeto faz. Obrigada. Tá acabando a minha lista de perguntas aqui, mas eu vou devolver para os meninos, né, para o Raí e para Yasmin, para vocês assim também darem essa mensagem para a turma que tem a idade de vocês, né, e que não conhece o projeto, e para que vocês falem um pouquinho também, olhando a experiência, né, dos egressos aqui, de que todos falaram assim um pouco do que ficou aí para vocês que estão no começo dessa trajetória aqui no Projeto Pescar. Então, bom, a todos que têm mais ou menos a nossa idade, quer sim fazer curso, ou nunca nem pensou em fazer o Pescar, vale a pena, mesmo que às vezes não seja algo que você queira para hoje, mas às vezes vai ser algo que você vai precisar para amanhã, ou não para amanhã, mas sim para muito mais para frente. E é algo que minha mãe mesma me falou. Às vezes você não precisa de você, como que eu posso falar, querer aquilo. Faça, às vezes vale a pena. E é isso, foi assim que eu aprendi. Quando eu entrei pro Pescar, eu não entrei na intenção de ficar. Eu entrei na intenção de tipo, eu vou fazer esse curso, porque mais pra frente, quem sabe, eu possa precisar. Mas hoje é algo que talvez eu veja que eu posso usar. E eu espero que quem esteja vendo pense da mesma maneira que eu e que todo mundo aqui falou, entende? E eu acho que é isso. Já começando aqui, Sil, como você falou das nossas vivências, como que tá sendo. Gente, aqui é uma realidade. Eu tá aqui sentando daqui nessa cadeira falando com vocês. Eu não fazia isso nem que a vacatuça, gente, tá falando sério. Eu não falava. Eu era uma pessoa muito tímida, mas o curso me ensinou a ser mais comunicativa, falar mais formalmente. Então, tipo, tá no Pescar várias experiências que você achou que, tipo, você vai viver cada coisa que você não imaginava. Tipo, igual vocês falou, o Pescar você vai usar para sua vida inteira. Aqui em Ribeirão, nós é a primeira, como que fala? Primeira turma daqui de Ribeirão. Então, tipo assim, o nosso curso já tá acabando, falta menos de 2 meses, e nosso curso tá acabando, e tipo assim, a gente já tava
planejando várias coisas, e, tipo, sair do curso, como que seria a nossa vida, igual vocês falavam, que vocês não sabiam o que você seria ser depois daquilo. E isso a pergunta fica totalmente para todo mundo, porque você é um jovem, você não sabe o que vai acontecer. Então, tipo, você está no curso, você está vivendo, aprendendo, comunicação, você aprende várias coisas. Então, no curso, você vive tudo aquilo que você não imaginava. Totalmente. Tem vários amigos meus aqui no curso que são vergonhosos, que não falam. Mas a nossa educadora é uma pessoa maravilhosa. Ela, tipo, fez a gente se expressar mais. Igual ela falou que ela era muito tímida. E, tipo, no curso ensina mais se expressar, comunicar. E você não precisa estar preparado. Você só vai. Tipo, é igual a Joyce fala pra gente. Ninguém sabe o que você vai falar, só você. Então vai. E vai e fala. Se você falar errado, ninguém vai saber que você tá falando errado, porque a falha é sua. Então, tipo, o curso ensina muito, muito mesmo. Eu tô vivendo uma coisa muito inesquecível que vai ficar pra minha vida inteira. E, gente, tá acabando o nosso curso, igual ele falou, vive, e o nosso curso tá acabando. Então, tá sendo uma experiência incrível pra gente. E a palavra que eu deixo para as pessoas que não fez o curso, vivem, gente, vai e faz. Você entra numa intenção e sai em outra. Eu estou falando isso por própria minha experiência mesmo. Eu era uma pessoa muito... Como fala? Eu não me falava com ninguém. E, tipo, eu cheguei no curso, vivi tantas coisas. Então, o que eu falo para as pessoas que não participou, só, tipo, vai, você não sabe o que vai acontecer. Mas o futuro vai te impressionar muito, muito, porque aconteceu isso comigo. E, gente, eu no Pescar já tive várias experiências que muita gente chegou em mim falando que eu era uma pessoa brilhante, que eu conseguia falar. Então, tipo, você não sabe o que vai acontecer. Só vai, você vai, não vai se arrepender. É isso que eu passo minha fala para os jovens. Muito bem. Tá. Foi? Foi. Me emocionaram, viu? E emocionaram a todos que estão também aí acompanhando a gente virtualmente, né? Muito bem, jovens. Muito obrigada pelas falas. Foi muito importante, porque isso mostra, né, o quão o trabalho, né, feito a muitas mãos, né, a gente fala que a gente trabalha em rede, ele é precioso, ele é valioso, né? Bom, eu vou chamar aqui, então, a Silvia para entregar a vocês uma lembrancinha, né, do Pescar, agradecendo, uma forma simbólica de agradecer a participação de vocês nesse momento conosco. Tá bem? Silvia? Quer falar alguma coisa? Bom, eu vou entregar uma lembrancinha, né, que é uma lembrancinha mesmo, né, que é o nosso caderno do Pescar, para cada um levar. A gente está aqui com as sacolinhas, né, um caderno, um marcador de páginas, que sim, né, tem... Não, o Luiz já ganhou. O Luiz já ganhou. Então, né, um marcador de páginas, a gente trouxe lá de Porto Alegre, né, na mala com muito carinho, um marcador de páginas que, como diz a Fernanda, né, tem essa questão, né, das atitudes e da formação que transformam vidas, um bloquinho e uma caneta. Mas eu também queria, né, pedir para levantar essa turma aqui dessa cidade, né, que tem mais 8 jovens colegas sentados aí, colegas do Raí e da Yasmin, para se levantarem aí e também se apresentarem, né, dizer um nome, que estão aí compondo essa nossa turma com muito orgulho. A gente também trouxe uns brindezinhos para eles, que depois a gente vai entregar. Os cadernos a gente não podia carregar para todos, então a gente trouxe aqui para os nossos convidados para representar. E agora a Bianca vai passar ali e eles vão se apresentar. E a gente depois vai fazer uma salva de palmas para essa turma linda também. Boa tarde. Pode levantar, vai lá. Boa tarde. Eu me chamo Fernando, tenho 16 anos. E minha competência é que eu sou divertido. Olha, muito bem, com a competência estão se apresentando. Olá, boa tarde. Eu sou... Mais pertinho. Isso. Olá, boa tarde. Eu sou Danilo. Minha competência é ser o bom ouvido. Boa tarde.
Eu sou o Matheus e minha competência é comunicação. Boa tarde, meu nome é João Pedro e uma competência minha que eu falaria é que eu sou um bom ouvinte. Boa tarde, meu nome é Gabriele, eu tenho 16 anos e sou boa a ajudar as pessoas. Boa tarde, meu nome é Carol, tenho 16 anos, sou pessoa solidária. Boa tarde, meu nome é Hélio, tenho 17 anos e minha qualidade é que eu sou uma boa pessoa que aprende tudo fácil, uma pessoa adaptativa, que eu consiga mais em questão de fazer. Boa tarde, meu nome é Otávio, tenho 15 anos, minha competência é comunicação. Uma salva de palmas, então. Muito obrigada, né, gente? Podem sentar. Muito obrigada. Não podia deixar de valorizar essa turma aqui que está junto, com os dois representantes, né? Que, como disse a Yasmin, se desafiou a estar aqui, né, durante o curso. É diferente, já está numa trajetória de egressos, mas é isso, né? Como eles disseram, tem que ir, né? Se a gente não for, a gente não vai saber como é que é. Então, queria agradecer muito, né, gente, muito mesmo, assim. Eu tive o prazer, né, de conduzir todo esse trabalho, de participar também dos grupos focais. Isso foi muito importante, né, pensando nas representações. Aqui o João, né, João? Tinha perguntado, né, sobre a diversidade das regiões. A gente teve essa preocupação para os grupos focais, né, de sim ter representação de todas as regiões onde a gente atende, né. Fizemos um grupo presencial, fizemos um grupo online, né, tendo a diversidade do Pará, do Nordeste, do Ceará. Então, egressos que pudessem trazer, egressos da pandemia também foi uma questão de preocupação, de diferentes realidades de parceria, né, porque o Pescar, ele funciona, sim, numa empresa francesa, né, que tem mais de 10 mil colaboradores, mas ele também funciona numa comunidade, num consórcio de empresas, numa paróquia, né, em laboratórios, em diferentes realidades, né? Porque aquilo, né, oportunidade e confiança, né? Se a gente confia, né, e os parceiros, eu acredito muito nisso, né? Os nossos parceiros confiam na Fundação Projeto Pescar, né? E confiam em dar essa oportunidade junto conosco, porque ninguém faz nada sozinho, né? A Fundação precisa dos seus parceiros para que o Projeto Pescar possa acontecer, porque a gente acredita demais nessa realidade de estar mais próximo do mundo do trabalho. Acreditamos demais na política de aprendizagem profissional, né? O resultado disso está aqui, né? Ela precisa existir nesse Brasil para que as oportunidades aconteçam, para que o desenvolvimento inicie e para que a gente compartilhe esses resultados que sim nos orgulham muito, né? De diferença, né? De diferença com relação aos jovens que não tiveram essa oportunidade. Como disse a Gi, né, já no início, isso só nos desafia a continuar pensando, né? A gente vai continuar junto com o LEPS aqui numa segunda etapa do nosso trabalho, que é muito importante, que é justamente construir aí os instrumentais da qualidade da formação, né? A gente poder ter instrumentais validados e que a gente possa mostrar daí os resultados, né, no início e no final, mensurando, né, tudo isso que a gente está aqui vendo hoje de resultado, né? Então, muito obrigada mesmo, né, gente, por ter vindo até aqui. Sintam também essa representação, né? A gente priorizou estar aqui no interior de São Paulo, estar aqui na região de Ribeirão Preto, né? Mais pertinho das nossas parceiras de tantos anos que estão por aqui, né? A Tereuza é a nossa parceira há 13 anos, a Citrosuco 24 anos, né? Então, esse, né, era um compromisso nosso de estar aqui mais próximo, né? E ainda mais aqui dentro da universidade para poder fazer esse compartilhamento com toda a nossa rede. Obrigada, Luiz, né? Por todo o carinho sempre conosco, por toda... E obrigada, gente, por estarem aqui. Vou devolver aqui para a Gi. Obrigada, Silvia. Bom, estamos chegando, então, ao final do nosso evento. Eu vou fazer de novo, tá bom? Vamos lá. Bom, então, estamos chegando ao final do nosso evento.
Ai, sabia que vocês estavam gostando. Bom, gente, as reflexões e vivências compartilhadas hoje reforçam a importância de construirmos de forma colaborativa caminhos mais inclusivos e transformadores para as juventudes. A Fundação Projeto Pescar agradece a presença de todos, aos nossos parceiros, convidados, ao LEPS USP, pela realização desse estudo e pela cedência também desse local para esse momento tão importante para nós. Especialmente, né, aos nossos jovens convidados e egressos aqui que compartilharam as suas histórias. Muito obrigada. Obrigada também pelas falas de vocês, né? Escutar essas experiências reforça muito, de forma muito concreta, que aquilo que os dados nos mostram, né, o impacto do pescar vai além da formação. Ele transforma vidas, trajetórias, né? E antes de encerrarmos, a gente vai convidar a avaliarem esse encontro por meio do QR Code disponível aqui que o pessoal vai colocar. E o pessoal que está virtualmente também pode fazer essa avaliação. A gente vai colocar aqui agora. Por favor, avaliem o nosso evento para que a gente possa cada vez mais desenvolver encontros como esse. O pessoal que está também na mesa, vou pedir para vocês se juntarem um pouquinho para um registro fotográfico, tá bom? Por favor. E assim que encerrarem a avaliação do nosso encontro, o pessoal que está virtualmente, mais uma vez, muito obrigada. Vou ver alguns de vocês em breve, em maio, lá em Porto Alegre, na nossa sede. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada, gente. E a gente já vai encerrando o nosso evento por aqui. Muito obrigada. O pessoal conseguiu tirar foto? Conseguiu? Conseguiu? Já tem. Gostei do que você falou, que te mudou a cabeça, assim. Acho que agora é uma foto segurando ele pra você. Boa sorte lá. Uma fotinha assim. Ela vai tirar foto. A foto aí. Vem, gente, vem, gente. Vem, pescares. É assim que fala? É peixinhos, né? Venham peixes. Venham peixes, venham. Vocês são todos aqui. Uma vez pescar, sempre pescar, né? Eu acho, hein? Uma vez pescar, sempre pescar. Então vai. Pode ser aqui, pode ir? Agora eu vou tirar um. Olha aí, gente. Deu, agora sim. Ô, Gi. Vem, Luiz, vem, Luiz. Vem, Murilo. Vem, Douglas. Vem, Gabi. Vem todo mundo, vem todo mundo. Vem todo mundo. Tá todo mundo na foto, então. Vem todo mundo, aí depois a gente faz um vídeo. Deixa do outro lado lá. O quê? Melhor também. Vamos lá. Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Vem, Gabi. Olha que tem a fotógrafa lá atrás, ó. Olha o fotógrafo do Leps, tá na frente da... Tá, é? Tá. A câmera profissional tá filmando.